nós vamos agora a um rápido debate, logicamente focando na apresentação principal e colocando a apresentação do Zé Marcos como o universo de oportunidades que se abre, né, para os novos empreendedores aqui no Brasil. Tá? Logo depois, nós vamos ter o painel de educação, né? E passarei, então, vamos dizer, fica aberto, então, o debate para vocês todos. Sim, Virginia. Porque nós deu problema nos microfones. Pelas iniciativas. Mas nós temos aqui, eu entendo, no país, um inimigo implacável, que sempre vence, que se chama descontinuidade. Então, tantas ideias boas, tantos projetos bons, eles realmente se perdem pela descontinuidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Se isso é um risco que você entende, como enfrentá-lo, e que trouxesse também uns 3 pontos que você considera que sejam os mais positivos, que têm contribuído para se chegar aos resultados alcançados, e as 3 maiores dificuldades. Sem dúvida, essa questão da descontinuidade aí administrativa de governos, né, é um problema no Brasil aí, que a gente enxerga ao longo dos anos. A gente até vinha falando um pouco disso na viagem de lá para cá, a respeito do Fórum de Negócios, né? A gente está querendo criar lá, né, todo um projeto, metodologia do que é o fórum, como ele funciona, para a gente deixar isso à disposição, né, para aqueles que virão depois. Porque, por exemplo, o governo municipal, 2020 é o último ano de mandato. O que a gente está tentando fazer, que a gente sabe também que não é o suficiente, é amarrar o máximo possível as ações com legislações. Então, a gente criou uma política municipal em forma de lei para inovação e tecnologia e startups. A gente aprovou uma lei na Câmara Municipal, colocando o Fórum de Negócios oficialmente no calendário de eventos da cidade. Mas a gente sabe que não é o suficiente, porque, entrando um novo gestor, ele pode dar atenção ou não para isso, colocar o dinheiro ou não para que essas coisas aconteçam, né? Ele vai manobrar o orçamento de acordo com o interesse dele, e isso pode não ser o suficiente, mas são as ferramentas que a gente tem na mão. Além disso, o principal que a gente está tentando fazer é disseminar a cultura. Porque, se a gente disseminar a cultura no meio da população, é uma coisa que você vai forçando quem chega, né, a atender esse desejo da população de que essas coisas aconteçam, porque está dando certo. Então, a população começa a se apropriar disso, muito mais do que a legislação, a cultura, começa a se apropriar disso e começa a exigir que aqueles que pretendem ocupar um cargo público se comprometam com aquelas ações, com aquele caminho que está sendo proposto. Então, por isso que eu disse muito aqui, a gente está trabalhando não só as ações, mas a cultura, e principalmente trabalhando a cultura com jovens e crianças, que é onde é mais fácil trabalhar uma nova cultura, né? Então, a gente está fazendo isso. As 3 principais coisas que fizeram a gente chegar até aqui, falando de uma forma prática e verdadeira, do ponto de vista da administração pública, o interesse do governo municipal, né, ter a confiança do gestor, no caso o prefeito, de acreditar no projeto, ter da parte dele a transformação dessa confiança em algo prático, que é o orçamento, senão a gente não conseguia fazer boa parte das coisas. A terceira é você estar cercado de gente que acredita realmente nesse caminho que está proposto. Não tem ninguém fazendo de conta lá. Todo mundo está acreditando que é um caminho bom, que dá certo. Então, o fato da gente ter uma equipe
que acredita nisso que nós estamos fazendo está sendo um facilitador. O que eles não sabem, eles correm atrás para poder conhecer. Eles não ficam esperando, mas eu não sei fazer isso, eu não entendo desse assunto. Na nossa equipe hoje da Diretoria de Inovação e Tecnologia, nós não temos nenhum que tem formação, que seja especialista nesse assunto. Mas hoje todo mundo domina o tema. Por quê? Porque se apaixonaram pelo assunto, começaram a buscar informação, fazer curso, fazer imersões nesse universo. Então, isso aí são 3 coisas que são importantes lá para a gente ter avançado até onde a gente avançou. Do ponto de vista das dificuldades, é isso que eu falei, a cultura local, né, que é um tema novo para uma cidade como a nossa, então a gente tem que quebrar paradigmas lá, né? Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas fazer diversificação econômica com startups, isso não existe, não sei o quê, por que não faz um distrito industrial? Aí você vai explicar para a pessoa que tem uns 50 distritos industriais em Minas Gerais que foram investidos milhões pela Codemig e que viraram pasto, que empresa nenhuma ocupa, que você precisa ter uma infraestrutura monstruosa para manter aquilo, para criar aquilo, para você colocar lá uma empresa, 2, talvez, que queiram ir, porque a guerra fiscal hoje é uma coisa difícil, com a lei de responsabilidade fiscal, você não consegue ficar toda hora dando isenção fiscal, e eles não conseguem entender ainda que dentro de um cowork de 900 metros quadrados você pode ter funcionando ali dentro 50 empresas de inovação tecnológica. Então, quebrar essa cultura, né, está sendo um trabalho que a gente está fazendo, que dá um pouco de trabalho, é uma certa dificuldade. Questão de atração de investimentos, né? A gente, por não estar num centro, numa capital, então a gente tem que correr atrás disso, como a gente está fazendo com o Raja Valley, né? Você não tem investidor anjo lá pensando nisso em Congonhas, como você tem em São Paulo, como você tem em Belo Horizonte. Então, esses 2 pontos eu acho que são assim os principais, porque o poder público, a gente está começando a fazer a roda girar, mas depois a gente tem que sair disso. E a roda girar sozinha. A gente está pondo dinheiro para começar, mas o ideal não é o município continuar pondo dinheiro, é que a iniciativa privada comece a investir no nosso ecossistema e a gente possa sair para criar um novo momento. O professor estava falando aqui da questão da internet, do acesso à internet, eu esqueci de falar na apresentação, esse é um outro ponto que a gente está trabalhando muito, que é o universalizar o acesso à internet na nossa cidade. Nós já temos, todas as regiões da nossa cidade já tem pelo menos um ponto de Wi-Fi grátis, então, Wi-Fi livre. Então, a gente tem um projeto lá de colocar o Wi-Fi livre em 100% do território. Mais perguntas? Se vocês puderem, vamos fazer uma rodada de 3 perguntas, né? Que aí... Você não quer, não? Bom dia. Bom dia, meu nome é Adriane, sou professora, pesquisadora, né, dos impactos do rompimento da barragem de Fundão na educação mariana. E eu gostaria de saber como que Congonhas, você falou muito dessa parceria público-privado, da atuação nas escolas. E aí vocês levam para o QG esses alunos. Mas como que o professor entra nesse processo, né, no âmbito da educação básica? Como que vocês planejam? Como que o professor abraça essa ideia? Você ia fazer também pergunta? Vamos fazer um conjunto de 3 e a gente termina. Meu nome é Beatriz, eu sou engenheira ambiental e faço parte do Engajamundo, uma organização de jovens. Primeiro, parabéns para a mesa, achei muito interessante as 2 palestras. E, direcionando para o Christian, primeiro, eu enxergo como extremamente importante esse tipo de iniciativa no âmbito municipal, até para a descentralização econômica, né, que é muito importante dentro de Minas Gerais, vamos dizer assim. E, tendo em vista a diversificação da economia, assim, eu vi que nos meetups vocês abordam várias temáticas interessantes, só que eu ainda enxergo o QG como girando em torno da mineração, assim, da cultura da mineração de Minas Gerais, siderurgia. Tem outras iniciativas dentro do QG em torno de cultura, patrimônio natural, histórico,
E qual que é o impacto que você enxerga do investimento dessas iniciativas para Congonhas, assim, levando em consideração a história, o meio ambiente, assim, eu fiquei curiosa, assim. Bem, eu colocaria para os dois uma pergunta, e aí nós vamos terminar, porque logo depois nós temos o painel de educação, mas já antecipando o painel de educação, eu colocaria para os dois o seguinte: quais os desafios que vocês dois veem, né, para que nós tenhamos uma plataforma adequada de educação para que os desafios pelo lado do José Marcos e os objetivos pelo lado de Congonhas sejam, de fato, atingidos e não virem grandes gargalos, né? Você quer falar primeiro? Bom, primeiro, respondendo a pergunta da professora ali, realmente está sendo um desafio muito maior para os professores do que para os alunos o que a gente está fazendo, porque as crianças hoje, os jovens, estão muito mais habituados com os termos que a gente usa, com as tecnologias que a gente está implementando, do que os professores, né? E aí é o grande desafio que a gente está tentando trabalhar lá na rede municipal de ensino, que é a qualificação, fazer com eles trabalhos específicos dentro das escolas, levar conteúdo para eles, para que eles possam estar se inteirando sobre o que é a inovação, tecnologia, o que é uma startup. A gente se depara muito com isso lá, um número grande de professores que não têm ideia do que é uma startup, né? Nem nunca ouviram falar, às vezes. Então, o que a gente está fazendo é buscando conteúdo para ofertar a eles. O trabalho nosso é muito ligado com a direção da Secretaria de Educação do município. Então, a gente também se abre para que eles possam falar para a gente as dificuldades que estão acontecendo nesses primeiros passos, né? Então, a gente está fazendo isso, buscando que haja uma requalificação dos professores, como é um projeto piloto nessa escola que eu apresentei, está começando por lá, e aí a metodologia que a gente criar lá, nós vamos expandir. A grande questão nossa em Congonhas é que não tem um método que a gente está seguindo. A gente está abrindo a floresta na foice. Não tem outra cidade que fez o que a gente está fazendo para que a gente possa copiar. Então, a gente também vai errar muito e descobrir muitas coisas na caminhada, né? Então, a gente está aberto a isso, está aberto a reconhecer a hora que a gente errar o rumo e acertar de novo, mas é qualificação, é trazer conteúdo para os professores, né? E eles se interessarem por esse tema também, entender a importância. Isso aí a gente tem que tentar transmitir a importância para os professores. A pergunta de, além da mineração no QG, né, a gente está trabalhando muitas coisas. Por exemplo, Congonhas tem o Museu Congonhas, é um museu que foi inaugurado recentemente, né, um museu bacana, um projeto moderno. A gente está começando um trabalho com a Fundação de Cultura e Lazer do município para desenvolver novas tecnologias para o funcionamento do museu. A gente fez um meetup sobre meio ambiente, que é uma questão crítica nas cidades mineradoras. No caso de Congonhas, hoje, muito mais do que uma barragem da CSN imensa que a gente tem lá, a questão da poeira, que adoece a cidade há anos, e a gente tem um problema crítico com poeira. Então, a gente está discutindo esse tema no QG para lançar também desafios de melhoria da qualidade de vida do ponto de vista ambiental, né? A gente pretende realizar nesse próximo ano aí também meetup para discutir a questão da inovação na cultura e no turismo, né, que é uma vertente nossa, mas a gente está aberto, sim. O que eu disse no início é que a gente está usando a mineração e a siderurgia como a base desse trabalho. Por quê? Porque as empresas também têm dinheiro para investir. A gente quer trazer o capital delas para financiar o início desse processo, e depois que esse processo começou, ele vai se expandindo para todas as áreas do conhecimento naturalmente. Então, a gente está aberto e trabalhando, sim, também outros temas além do QG. E o que o Renato disse, Renato, eu acho que assim, todo mundo está tendo que se adequar a esse novo mundo que a gente está vivendo pelo impacto da inovação tecnológica. Estrutura física das escolas vai precisar de passar por mudança, não tem como, para atender essas demandas. A grade de conteúdo vai ter que passar por mudanças, né? Você tem uma mudança já acontecendo em países como os Estados Unidos, né? de se trabalhar muito mais competências do que matérias. Os profissionais da educação vão ter que se esforçar nesse sentido, né? de estar à frente dos alunos, porque como é que você vai transmitir conhecimento para alguém que sabe mais do que você sobre um determinado tema? É uma situação complicada. Então, a gente entende que essa mudança
para o setor público, do ponto de vista da educação, ela traz grandes desafios aí que vão ter que ser pensados aí para os próximos anos. Ok, gente. Bom, ele praticamente falou, né? Mas eu acho que com essas mudanças tão rápidas, né, que estão acontecendo, eu acho que, quer dizer, a gente começar a formar nossas crianças, vai esperar chegar lá na frente, eu acho que é pouco, né? Eu acho que a sociedade toda precisa ficar conscientizada, né? E se acostumando com essas coisas novas, né? Então, acho que a educação tem que ser uma coisa mais ampla, e, assim, todo mundo, todas as pessoas, porque as coisas acontecem muito rápido, não é? Eu acho que é isso. Bem, eu agradeço, né, a ambos pela presença. Eles certamente vão estar presentes aqui, né, se alguém tiver alguma pergunta a mais, tanto o Christian quanto o Zé Marcos, né. De novo, eu gostaria de acentuar quão impressionante a evolução que Congonhas está tendo, né. E, vamos dizer, eu acho que a pergunta da Virgínia é importante, porque nós teria de se criar uma maneira de blindar todo o esforço de vocês, né? Eu acho, talvez, até com a empresa que vocês estão para contratar, né, a OCIP, né, pode ser, talvez, uma maneira de criar né, pode ser que a gente tenha alguma surpresa de algum novo prefeito aí. Então, nós temos de assegurar que, né, de alguma maneira, se mantenha esse trabalho. Então, agradeço a ambos e vamos partir agora para o novo painel.